ser ministro. Tá bom? É quinta-feira agora. Então, é isso aí. Glória a Jesus. Abra sua Bíblia comigo no livro... Espera aí que eu perdi meu rascunho aqui. No livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 1. Pode jogar o tema da série primeiro, nós vamos ler depois. Nós estamos na série Cheios do Espírito Santo. Se é a sua primeira vez aqui, já é a 4ª semana que nós estamos falando a respeito desse tema. Justamente porque a presença do Espírito Santo é algo muito importante na nossa vida. E a gente vem entendendo isso e experimentando disso semana após semana. Quem já experimentou do Espírito Santo aí nas últimas semanas? É muito poderoso ter essa vivência com a presença do Senhor e com a presença do Espírito Santo. Tanto em experiências sobrenaturais que marcam a nossa vida, como na nossa vida diária, na onde nós andamos com Ele. E é interessante que no primeiro dia nós falamos um pouco sobre o Espírito Santo ser a maior promessa que Jesus deixou para nós, a maior de todas. Se tem algo que Ele considerou importantíssimo, era que o Espírito Santo estivesse entre nós. Depois a Laine ministrou a respeito de tirar as tampas, as coisas, os gatilhos que impedem de nós recebermos o Espírito Santo, de nós estarmos livres e acessíveis para o Espírito Santo moldar as nossas vidas. A semana passada nós falamos um pouco do poder do Espírito Santo, como esse poder é real e como ele é valioso para a nossa vida, quais os aspectos que esse poder mexe em nós. E hoje nós vamos falar sobre os dons do Espírito Santo. E você vai entender um pouco sobre isso. Deixa eu pegar meu negócio aqui para me auxiliar na palavra, só um segundo. Essa é a caixa de ferramenta do Espírito Santo hoje. E ela está cheia. Só que se eu não abrir e não usar, nenhuma ferramenta vai ter valor algum. E eu tenho certeza que você vai entender o que o Espírito Santo tem para você hoje. Eu tenho certeza que o que você percebeu e entendeu de poder a semana passada vai ficar mais claro hoje. Então, por que nós vamos falar de dons do Espírito Santo? Olha o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1. Quanto aos dons espirituais, irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Que havia uma importância muito grande em nós não sermos ignorantes com relação aos dons do Espírito Santo. E é interessante que essa palavra ignorante, dentro do escrito original, que é no grego, é a palavra agnoeu, que ela é exatamente o oposto da palavra gnose, que significa conhecimento. Ela é exatamente o oposto. Então, o que Paulo está falando? Olha, eu não quero que vocês não tenham conhecimento a respeito do Espírito Santo. Se pegarmos o que o dicionário grego traz de definição dessa palavra, é ser ignorante, não conhecer, não entender, desconhecer, errar ou pecar por ignorância. Então muitas vezes nós erramos e pecamos por sermos ignorantes com relação àquilo que o Espírito Santo já nos concedeu, de ferramentas para nós, de dons para nós. Então, o apóstolo Paulo considerava muitíssimo importante que a igreja não tivesse um ambiente de desconhecimento a respeito do Espírito Santo. E hoje nós vivemos um tempo, eu não sei como era a igreja no passado, porque eu não vivi no passado, eu vivo agora, mas eu percebo que é o Deus, é a pessoa da Trindade, a pessoa de Deus mais ignorada da igreja. A gente lembra do Pai, do Deus Todo-Poderoso, a gente lembra de Jesus o tempo todo, nosso mediador, nosso amigo, aquele que nos redimiu, nos purificou, mas a gente não se lembra que existe uma pessoa de Deus dentro de nós e que é o Deus conosco o tempo todo, o Deus em nós.
Agora deixa eu te explicar uma coisa. Se os dons são do Espírito Santo, onde o Espírito Santo está? Onde o Espírito Santo está? Fala assim, 1, 2, 3, em mim, vai. 1, 2, 3. Se o Espírito Santo está em mim e os dons são do Espírito Santo, onde os dons estão? Pegou? A caixa de ferramenta está inteirinha dentro de você, querido. Inteirinha. E o apóstolo Paulo está dizendo, eu não quero que vocês ignorem isso, porque tem grandes coisas do Espírito Santo para ser feita dentro de vocês, através desses dons. Agora, o que é interessante com relação à ignorância? É mais ou menos assim, ó. Eu sei que tem algumas pessoas aqui que devem saber o que é isso, mas muitos aqui não devem saber. E se vocês olharem o aspecto dessa ferramenta, ela já está cheia de pontos de oxidação, e ela já tem vários pontos de ferrugem. Então, para uma pessoa que ignora para que serve e não vai usar nunca, esse alicate de pressão vai ficar encostado, jogado. Tem muitos aqui que se tivessem um desse em casa, ia estar oxidando a cada dia, ia estar lá envelhecendo. E se um dia você precisasse dele, às vezes ele não conseguiria cumprir a sua função, não do jeito que ele tem potencial para cumprir. Só que se você entrar numa funilaria e conversar com o funileiro, ele não vai conseguir executar a profissão dele sem vários desse aqui. Ele não precisa de um só não, ele precisa de vários. Porque existem algumas coisas que são feitas nos carros que se ele não prender as peças com isso aqui antes de fazer as soldas, ele não vai conseguir fazer as soldas no lugar certo. E muitos outros, um serralheiro precisa muito disso aqui. E é uma ferramenta de trabalho. Só que se qualquer ferramenta que fica esquecida num canto, ela começa a oxidar. E se eu pego esse parafuso que tem aqui, ó, e eu começo a girar, ele já está duro. Ele não está molinho mais. Justamente porque usa-se muito pouco aqui na igreja um desse. Muito pouco. E se ele travar de vez, acabou a utilidade do alicate. Porque sem esse parafuso aqui para regular a boca dele aqui na frente, que é onde ele vai pressionar, ele é inútil. É assim que acontece quando nós recebemos um dom do Espírito Santo e nós esquecemos que ele existe dentro de nós. Ele fica como uma ferramenta envelhecida, como uma ferramenta enferrujada, esquecida num canto. E eu vou te contar uma coisa, Deus não tira ele de você não. Sabe por que Deus não tira de você? Deus não tira de você porque a palavra dom, lá no grego também, onde foi escrito o Novo Testamento, a língua que foi escrito, é a palavra charisma, que é traduzida para nós como carisma. É daí que vem, por exemplo, o que a gente chama de movimento carismático, porque é um movimento que tem os dons do Espírito Santo. Entende? É a palavra carisma ou charisma. E o que é interessante dessa palavra charisma? A tradução dela, lá do dicionário grego, é presente. E presente a gente não tira dos outros. Você pode ter um amigo, presentear ele hoje, você briga com ele amanhã, você não vai lá pedir o presente de volta. Quem está entendendo o que eu estou falando? Tem gente que não tem escrúpulos e vai, mas tirando essas pessoas normais não vão pedir, né, o presente de volta. Por quê? Porque presente uma vez dado é presente. Quem entende o que eu estou falando? Presente é presente, eu dei. A gente já dá desprendido, não é? Assim é o Espírito Santo em nós. Ele deu certos presentes para nós. E ele não vai tirar. Onde vai ficar? Enfiado dentro de uma caixa de ferramenta aí dentro de você, enferrujando. Eu poderia pegar uma outra ferramenta aqui, ó. Tem gente que não sabe o que é isso. Eu sei o que é, mas não sei usar. O alicate de pressão eu sei. Já trabalhei em oficina, eu sei. Isso aqui eu não sei usar. Porque eu nem gosto de mexer com eletricidade. Mas isso aqui é um instrumento para quem trabalha com eletricidade. Isso aqui é um multímetro. Isso aqui mede a tensão da rede, onde tem fase, onde não tem, não sei o que. Eu não sei usar. Só que para um eletricista, para quem trabalha com parte elétrica, isso aqui é indispensável.
Então isso me mostra que a ferramenta, ela tem importância mediante o quanto eu percebo que ela é útil para mim. Está entendendo o que eu estou falando ou não? Se eu colocasse aqui em cima do púlpito um eletricista e um funileiro, e eu falasse assim: abra a caixa de ferramenta e escolha uma ferramenta, o eletricista não pegaria o alicate de pressão e o funileiro não pegaria o multímetro. Entende? Por quê? Porque nós precisamos ver utilidade na ferramenta para poder usar, para poder querer tê-la. E isso é uma coisa que nós vamos aprender nessa noite. Deixa eu arrumar aqui, gente, para não quebrar o multímetro dos meninos. Agora já não cabe. É assim, o dom espiritual sempre expande dentro de você. Sempre é assim, nunca fica do mesmo tamanho, nunca. Mas vamos continuar aqui. Olha que interessante. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4. Coloca para mim no telão, por favor. Paulo vai dizer assim, ó: a minha mensagem, a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana. Olha o que Paulo está falando. Paulo era um pregador do evangelho, sim ou não? Sim. Só que ele está dizendo: a minha palavra e a minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do poder do Espírito. Para quê? Para que a fé de vocês não se apoiasse, não se fundamentasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Então, querido, preste atenção. Paulo pregava numa época que os gregos buscavam conhecimento. A filosofia vinha de lá e já existiam os filósofos. Os filósofos que se falam hoje, muitos foram contemporâneos de Jesus. Alguns foram contemporâneos de Jesus. Então os gregos buscavam conhecimento e sabedoria. Os judeus na área espiritual tinham muito conhecimento. Tinha ou não tinha? Tinha mestres da lei, tinha doutores da lei. Eles tinham. Então adiantava, quando Paulo entrava numa sinagoga e argumentava com os judeus a respeito de Jesus Cristo, o que acontecia no final? Quem lê a Bíblia sabe. Ele saía da sinagoga escorraçado, perseguido, apedrejado. Ele não convencia os judeus, mas quando ele vinha com demonstração do poder do Espírito Santo, não é a minha palavra e a minha pregação convencendo, é o poder do Espírito Santo mostrando quem ele é. Muda tudo. Então o apóstolo Paulo, nós aprendemos a semana passada sobre o poder do Espírito Santo. Só que o poder do Espírito Santo é manifesto através dos dons espirituais. Ninguém manifesta o poder do Espírito Santo senão através dos dons. Então o poder do Espírito Santo é a manifestação dos dons espirituais através da nossa vida. Amém? O quanto ainda Paulo considerava isso importante? Então ele falou que a gente não tinha que ser ignorante. Ele falou que a palavra dele era sempre pautada na manifestação do poder de Deus, no poder do Espírito. O que mais que ele disse? Romanos 1:11. Romanos 1:11. O que eu quero que você entenda? A igreja de Roma, não foi Paulo que pregou lá. Não foi Paulo que fundou a igreja de Roma, foi o primeiro pregador, como foi, por exemplo, em Coríntios, na Galácia, em Tessalônica. Todos esses lugares, Paulo foi o primeiro a chegar ali e propagar o evangelho. Depois o evangelho se difundiu. Mas Roma não foi ele que começou a igreja, não. E ele decidiu escrever uma carta aos romanos, trazendo orientações. E logo no capítulo 1, ainda quando ele está ali na parte de saudação, falando algumas coisas tal, olha o que ele diz: eu anseio vê-los. Ele está falando para os romanos, a fim de compartilhar algum dom espiritual para fortalecê-los. Querido, o anseio de Paulo em ver os irmãos de Roma não era pregar, não era trazer uma instrução, era compartilhar dons espirituais. Eu fico imaginando como Paulo compartilhava dons. Eu acredito que ele chegava manifestando esses dons e ele falava: está em você também, é só, faz assim, ora assim, faz assim que você vai ver que acontece, igualzinho acontece na minha vida. Porque o dom está aí, porque o Espírito Santo está aí dentro.
Então era tão importante para Paulo que ele ansiava ver os irmãos de Roma para compartilhar dons. E vamos ser sinceros aqui. Qual foi a última vez que você orou pedindo para o Senhor algum dom espiritual? A maioria de nós nunca orou. E quem já orou faz muito tempo que não ora. Senhor, eu quero esse dom aqui. Porque essa ferramenta é importante para aquilo que eu estou fazendo para o Senhor. Porque essa ferramenta é importante para aquilo que eu estou desenvolvendo para o Senhor. Quando foi que a gente orou isso? Faz muito e muito tempo que a gente não ora. Vamos entender mais algumas coisas sobre dons, para depois nós falarmos dos dons. 1 Coríntios 12, 4. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 4. Olha que interessante. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o... Então é tudo igual para todo mundo? Não, tem gente que tem multímetro, tem gente que tem alicate de pressão, tem gente que tem chave de fenda e tem gente que tem chave Phillips. E tem gente que tem parafusadeira. Por quê? Porque há diferentes tipos de dons. Tem vários. Mas é o mesmo Espírito que faz. Então se você falar assim, pastor, já sei, vou abrir a Bíblia, vou orar para ter todos, você não vai ter. Por quê? Porque se a gente tivesse todos os dons, nós não dependeríamos do nosso irmão. E a igreja é um corpo. É para eu ter uma parte, você outro, e nós manifestarmos o reino de Deus. Deus nunca daria tudo para todo mundo. Eu já vi pessoas batendo no peito, eu tenho todos os dons. Não tem. Não tem. Porque senão nós não seríamos coletivos. E aí nós vamos entender sobre o coletivo já. Versículo 5. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Querido, cada um aqui ministra de uma forma. Tem as pessoas que serviram. Quem tomou café hoje antes de entrar para o culto? Quem tomou? Você sabia que a pessoa pode estar servindo café e ministrando lá na frente? Porque há diferentes tipos de ministérios, há diferentes formas de ministrar o coração das pessoas. Mas o Senhor é o mesmo. Versículo 6. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando a individualidade. É isso que está escrito aí? Não. Por quê? Porque a cada um de nós é dado a manifestação do Espírito visando o bem coletivo, o bem comum, o bem da comunidade, o bem comunitário. Então esse é um dos problemas da nossa geração. Como eu disse, eu não vivi na igreja do passado, então eu vou falar do problema da nossa. Esse é um dos problemas da nossa geração, não se importar nem com o Espírito Santo, nem com os dons espirituais. Por quê? Porque ele é sempre para abençoar o outro, e aí eu não me importo muito com isso. Entendeu? Ele é sempre para o benefício coletivo. O único dom espiritual que edifica a mim mesmo é o dom de línguas. 1 Coríntios capítulo 14 vai dizer: quem ora em línguas edifica-se a si mesmo, mas quem profetiza edifica a igreja. Então o dom de línguas é o único que me edifica, é o único que é para mim. Ele também pode ser para o próximo, desde que haja interpretação, está escrito. Mas ele antes de tudo é para mim. É por isso, preste atenção no que eu vou falar, que quando a pessoa é batizada no Espírito Santo, é imersa no poder, como a gente aprendeu a semana passada, normalmente o primeiro dom que se manifesta é qual? Não é regra, mas normalmente é qual? O dom de línguas. Por que o dom de línguas? Porque a pessoa está recebendo o Espírito Santo naquele momento, está sendo imerso no Espírito Santo naquele momento, então ela precisa se auto-edificar. Deus vai dar um dom na qual ela vai ser edificada, para que ela possa continuar crescendo espiritualmente e chegar onde Deus quer que ela chegue. Então, estão comigo? Amém? Então normalmente é o primeiro dom que se manifesta, normalmente.
Não tem nenhuma regra quanto a isso na Bíblia, mas tem algumas vezes na Bíblia que oraram para as pessoas receber o Espírito Santo, e o primeiro sinal é, falaram em línguas. Todos os outros dons, todos, são para abençoar o outro. Quando eles se manifestam, eu fico feliz. Eu sinto alegria por Deus ter me usado, eu sinto privilegiado por Deus ter me usado. Mas é sempre para o benefício do outro. Sempre. Por quê? Porque a manifestação do Espírito é dada a todos visando o bem comum, o bem da comunidade, o bem coletivo. Versículo 8, vamos para os dons agora. Pelo Espírito, a um é dado palavra de sabedoria. Pastor, o que é palavra de sabedoria e como ela manifesta? Querido, palavra de sabedoria é aquilo que flui de você que você sabe que não foi teu. Pode ser no aconselhamento, pode ser conversando com um amigo, pode ser pregando. Eu tenho muitas coisas que eu falo aqui que eu sei que é palavra de sabedoria. Não tem nada a ver comigo. Não está no esboço, não está, não, nada. Simplesmente flui. Por quê? Porque existe um dom fluindo. Então quando você for sentar para aconselhar alguém, para bater um papo com um amigo, aquele amigo que está com dificuldade, falou assim para você, preciso conversar um pouco, vamos tomar um café. Ora antes, fala, Senhor, me dê o dom de palavra de sabedoria para que eu tenha o coração dessa pessoa e eu possa ministrar o coração dele do jeito que o Senhor quer. Está aí dentro o Espírito Santo, isso é palavra de sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, palavra de conhecimento. O que é a palavra de conhecimento? Ela flui igualzinha à palavra profética, só que a palavra profética fala de hoje para frente. A palavra de conhecimento de hoje para trás. É simples assim. Então o que é a palavra de conhecimento? Deus vai mandar você chegar em alguém e de repente você vai falar assim, olha, aquele dia que você aconteceu tal coisa, tal coisa, tal coisa. Igreja, fica de pé. Por favor, todo mundo. Isso, dá 3 pulinhos agora. Isso, agora pega no ombro do teu irmão e chacoalha ele assim, ó. Isso, agora quem é intercessor intercede, porque tem muita gente dormindo durante a palavra. Pode se sentar. Eu sei que é o inimigo roubando. Eu sei que é o inimigo tentando roubar. Eu sei que o inimigo não quer que você saiba disso, porque se você souber que é dom do Espírito Santo, vai acabar com a vida dele. Então, se você é intercessor, por favor, os pastores, intercedam, por favor, porque tem muita gente cochilando. É anormal isso, é anormal. Então vamos lá, continuando. Palavra de conhecimento é quando você sabe alguma coisa. Por exemplo, você chegou em alguém e falou assim, ó, o Espírito te falou, o Senhor te falou. Olha, quando você estava, sei lá, lavando a sua louça, quando você estava lá no seu carro dirigindo, você orou assim, 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 o Senhor manda te dizer isso. Isso é uma palavra de conhecimento. Você passa a ter conhecimento daquilo que você não conhecia para poder edificar a fé da pessoa. Entende? Isso é palavra de conhecimento. A outro, fé. Quando foi que você precisou de fé e que você orou para o Espírito Santo falando assim, Senhor, me dá o dom da fé? Ninguém ora isso, cara. Eu não tenho fé, eu acho, para isso. Me falta fé para isso. Só que não pede, é um dom do Espírito Santo, fé. Sabe aquele upgrade? Você compra o negócio mais rebinha, aí depois vem lá, clique aqui e dê um upgrade por apenas, entendeu? Sabe? Aí vai ficar bem melhor, tem os botões que você precisava, tem as ferramentas que você buscava. Cara, a fé veio porque você ouviu a palavra de Deus. É isso que a Bíblia diz. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra. Então você ouviu a palavra, chegou a fé. Quer ter um upgrade na fé? Peça fé para o Espírito Santo. Peça fé para o Espírito Santo. É um dom espiritual. De repente a sua fé vai fazer assim, ó, bum. Você passa a confiar em ambientes que você não confiava antes. Entende? Você passa a aprender que em Deus você pode pôr o pé e Ele põe um chão onde Ele te mandou pôr o pé. Onde Ele te mandou pôr o pé, você pode pôr que Ele vai pôr o chão para você. Mas está na pessoa do Espírito Santo esse dom.
pelo mesmo Espírito. Há outro, dons de curar, pelo único Espírito. Querido, você percebe que o único dom que está no plural é curar? Não é dom de curar, é dons de curar. Por quê? Porque Deus pode te dar um dom, eu já vi isso várias vezes. Deus pode te dar o dom, por exemplo, sei lá, pastor, toda vez que eu oro por coluna, a pessoa é curada, todas as vezes. Mas eu já orei por outra coisa e a pessoa não foi curada. Por que isso? Porque você tem um dom de curar coluna. Porque são dons de curar. Então pode manifestar de um jeito e não manifestar de outro. Pastor, como eu descubro? Vai orando. Por todo tipo de doença. Jesus não ensinou, impõe as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados? De repente você vai achar uma que de repente o Espírito Santo te deu o dom ali, ó. Isso não é para se manifestar só apenas dentro da igreja, gente. Só quando nós estamos aqui. Deus quer manifestar isso lá no teu trabalho. Entende? Deus quer manifestar isso onde você estiver. Há outro, versículo 10. Há outro poder para operar milagres. Pastor, mas cura não é milagre? Depende. Tem cura que é milagrosa, tem cura que é cura. O que é milagre? Milagre é aquilo que é notório, espontâneo, instantâneo e na hora, e visível. O que é milagre? Milagre é multiplicar pão, milagre é andar sobre as águas, milagre é fazer a chuva parar. Entende? Isso é poder para operar milagres. Deus me deu isso? Sim, é um dom do Espírito Santo. É um dom do Espírito Santo. Se tiver propósito, você vai orar e vai acontecer. Não adianta você pôr a comida, o pão em cima da mesa e falar: Deus, eu quero o dom de multiplicar pães agora e operar milagres. Multiplica os pães, para quê? Lembra que é sempre visando o bem coletivo. Então se tiver uma multidão na tua frente com fome, pode orar pelos pães. Eu já vi multiplicar. As irmãs da cozinha chegar e falar assim: a comida não vai dar, gente. Não vai dar, de jeito nenhum. E a gente fala assim: fica tranquilo, porque se vocês acham que não vai dar, é porque o Espírito Santo vai multiplicar. A gente orar e não faltar para ninguém ainda sobrar. Já aconteceu isso? Sim, eu já vi acontecer. E realmente, você olhava para as panelas e falava: não dá, é muita gente para comer. Então, se há propósito coletivo, se há propósito de abençoar o próximo, o milagre acontece. O problema, gente, é que a gente é sempre focado em nós. Sempre, só em nós. Sempre. Eu preciso de um milagre. As músicas nos estimulam isso. Tem um monte de canção chamada gospel hoje que só estimula isso. E eu não estou anulando o poder da dor, porque a dor nas mãos de Deus é didática. A dor ensina. Só que aí quando a gente está na dor, normalmente a gente canta só para nós. Já parou para pensar isso ou não? Quem está no meio da dor nunca pensa em abençoar o outro. Deus, eu estou precisando tanto, se o Senhor não fizer para mim, como que eu vou dar conta de fazer para os outros? Já parou para pensar que o poder de Deus se aperfeiçoa na tua fraqueza? Que às vezes no momento de maior dor é que Deus pode mais te usar para fluir na vida do outro. E enquanto você estiver abençoando o outro, Deus está curando você. Enquanto você estiver abençoando o outro, Deus está curando a tua casa. Enquanto você estiver aconselhando casais e pensando assim: meu Deus, eu estou aconselhando que na minha casa eu não vivo. Então Deus está trabalhando para curar o teu casamento. Porque você está se dispondo para ser uma ferramenta dele, para ser um instrumento dele a partir daquilo que ele já depositou no seu interior. Mas vamos continuar, ele vai dizer assim, há outro, profecia. O que é a profecia? É igual conhecimento, só que vai falar de coisas que Deus está prometendo que vai fazer na vida de alguém. Fala do futuro. Ontem eu estive em Lins ministrando para pastores. Um irmão veio me entregar uma palavra profética. Eu recebi. Pastor, o que a gente faz com palavra profética? Querido, palavra profética a gente guarda. Porque a Bíblia manda a gente julgar a profecia e não o profeta. Então a pessoa entregou, tudo bem. Se não faz sentido para você, anota e guarda. Pode ser que não faça sentido hoje, mas faz sentido daqui a alguns anos. Tem palavras proféticas que vão fazer sentido daqui 15, 20 anos. Quando José soube por parte de Deus, através dos sonhos que ele teve, era uma profecia, que ele governaria sobre o pai, a mãe e os irmãos, só foi acontecer 17 anos mais tarde. Então palavra profética a gente recebe e guarda, sem julgar a profecia, sem julgar o profeta. Analise a profecia e fala: Deus, não faz sentido nenhum para mim,
mas está aqui guardadinha. Vou deixar anotado. Tem coisa que vai acontecer e tem coisa que pode não acontecer nunca, porque às vezes não tinha nada a ver, a pessoa estava emocionada lá na hora que te entregou. Acontece? Acontece também. Por quê? Porque Deus está usando que instrumento para entregar a palavra? Esse. E esse instrumento tem uma alma. E aí às vezes a gente passa a profecia ou a palavra de conhecimento pelo filtro da nossa alma e pelo filtro da nossa ótica, e a gente distorce aquilo que Deus realmente quer dizer. Esse risco acontece? Sim. Deus conta com isso? Conta. Mas Ele não desiste de nos usar. Entende? Então às vezes passa pelo filtro da emoção, pelo filtro, sei lá, do que a gente sabe da vida da pessoa, e a gente distorce aquilo que realmente Deus está querendo dizer. Só que Deus conta com isso, e Ele não desiste de usar a gente, porque a gente às vezes vai tentar moldar a palavra, o conhecimento, conforme aquilo que a gente imagina. Mas a gente precisa se deixar ser usado. Continuando, há outro discernimento de espíritos, e esse é um dom muito, muito, muito importante para todo mundo. O que é discernimento de espírito, pastor? É ver demônio? Não. Pode ser que sim, mas na maioria das vezes não. É você entrar num ambiente, entrar num lugar, ouvir uma pregação, ou entrar num... Não importa onde, você ler, entender pelos... Não é que você fica assim, igual, sei lá, fazendo um raio-x, não é nada disso. No espírito você percebe. Eu não sei nem te explicar como isso funciona, mas você entra e fala assim, tem lugar que você entra e fala assim, Deus está aqui. Uau, que graça absoluta e poderosa. E tem lugar que você entra e fala assim, misericórdia, tem alguma coisa ruim nesse lugar. Por quê? Porque há uma percepção no teu espírito. Isso é discernimento de espírito. É muito interessante. Uma vez eu fui viajar para uma cidade de férias. A gente ia ficar 3 ou 4 dias lá. E a hora que eu passei bem debaixo do portal da cidade, sabe aqueles portais que tem em cidade turística assim? Que eu entrei no portal da cidade, eu e a Laine, ao mesmo tempo, eu senti um peso espiritual, um negócio assim. Eu olhei para ela e falei, nossa, você está sentindo isso? Ela falou, eu estou. Aí eu falei assim para o Senhor, a gente sentiu isso, o Senhor quer que a gente faça alguma coisa aqui? Eu orei no carro, dirigindo. O Senhor falou assim, quero. Claramente nos meus ouvidos. Eu falei assim, o que o Senhor quer que faça, Jesus? Ele falou que vocês se divirtam. Por quê? Porque há um dom em nós, tanto em mim quanto na Laine, sobre discernimento de espírito. Então a hora que a gente entrou naquele ambiente, naquela atmosfera daquela cidade, a gente sentiu. Porque o dom está aqui. Só que Deus não queria que a gente fizesse nada com aquilo. Entende o que eu estou falando ou não? Foi só na entrada, depois passou, a gente ficou os outros dias lá leve, de boa, tranquilo, sem problema nenhum. Fizemos turismo. Então discernimento de espírito é importante, porque você pode ser livre de muitas roubadas com isso. Entende? Porque o Senhor te dá discernimento antes que alguma coisa aconteça. Então é um dom muito importante, está no Espírito Santo. O que mais que tem aqui, gente? Cadê? Perdi onde eu estava lendo. Há outra variedade de línguas, que aí são as línguas espirituais, e é uma variedade mesmo. Inclusive, tanto as línguas estranhas, que é orar em mistério, que a Bíblia fala que tem, como línguas humanas e faladas. Eu já vi uma pessoa orando em inglês, e ela nunca falou inglês na vida. Eu já vi, pessoalmente, ninguém me contou não. Depois nós fomos perguntar, você fala inglês? Ele falou, imagina, o que eu falei ali era inglês? Nunca falei inglês na vida. Eu já vi testemunho, eu não vi, mas eu já ouvi testemunhos de as pessoas estarem em uma grande convenção, essas convenções internacionais grandes, e uma pessoa no banco assim, começou a falar em língua, e uma língua que ela nunca tinha falado. E ela não entendeu, porque ela foi meio tomada pelo Espírito, como eu preguei a semana passada. E ela começou a falar muito alto em línguas, e ela não conseguia se conter. E quando ela terminou de falar em línguas, a pessoa que estava atrás dela estava em prantos. Então aquela pessoa que estava atrás dela tentou falar com ela, e eles não se comunicavam, porque era uma língua diferente, a língua natural.
Aí conseguiram um intérprete e essa pessoa foi explicar que ela trouxe através das línguas estranhas ali, que para ela era estranho, mas para a pessoa de trás não, era uma língua humana falada, que toda a resposta que ela tinha vindo buscar naquele congresso, aquela pessoa tinha falado orando em espírito, orando em línguas. Onde tem isso na Bíblia? Atos capítulo 2. Tinha pessoas de todas as nações e cada um ouvia as maravilhas de Deus na sua própria língua. Então, existe aquele que ora em línguas e fala em mistério para com Deus, para edificar a si próprio. E existe também a manifestação, por isso que é variedade de línguas. Entende? Tudo isso está no poder do Espírito Santo. É muito grande. É muito poderoso. E tem a interpretação de línguas. O que é a interpretação de línguas? Às vezes você vai ouvir alguém orando em línguas e vai entender o que Deus está falando, ou orando através da boca daquela pessoa. Ou às vezes você vai estar orando e entendendo. Quando isso acontece? Quando Deus quer fazer você entender. Por quê? Porque tem que ter como que fala? Uma necessidade coletiva. Se tem uma necessidade coletiva, uma necessidade para o próximo, então Deus faz isso. Como que isso funciona, pastor? Não sei, já aconteceu comigo diversas vezes. Eu acredito ter esse dom. Quando Deus abre meus ouvidos? Quando Ele quer. Quando Ele quer fazer eu entender algo. Entende? Mas a pessoa vai falando, tudo enrolado, você vai entendendo. Claramente. Então isso também é um dom espiritual. Acaba por aí? Não acaba. Tem mais. Tem mais, pastor? Tem. Vai para Romanos capítulo 12, versículo 6, por favor. Romanos 12, 6. Temos diferentes dons, charisma, de acordo com a graça que nos foi dada. Então eu quero falar um pouquinho aqui, dando uma pinceladinha sobre graça. Preste atenção. Qual que é a definição mais comum da palavra graça? Favor que eu não mereço, favor imerecido. Jesus fez um favor que eu não merecia na cruz, morrendo pelos meus pecados. Jesus fez um favor imerecido por mim, redimindo toda a minha dívida. Jesus fez um favor imerecido por mim quando me chamou de filho, quando me colocou à mesa do Pai, quando me incluiu na família de fé. Tudo isso eu não merecia, nem você, nem ninguém merecia. Ele fez quando nós éramos ainda pecadores, está escrito. Isso é graça. Só que tem uma outra definição de graça que eu gosto muito, que é força capacitadora. Então, do que Paulo está falando aí? De uma força que vem do Espírito Santo, que te capacita a usar os dons espirituais que estão dentro de você. Existem dons que nos foi dado segundo a medida de graça, ou segundo a graça que nos foi liberada. Se alguém tem o dom de profetizar, use de acordo com a sua fé. Nós já falamos sobre a profecia, mas passa para mim o versículo. Se o dom é servir, olha que difícil manifestar esse dom. Se o teu dom é servir, faça o que com ele? Sirva. E você estará ministrando com aquilo que Deus te deu. Você estará fluindo naquilo que o Senhor te entregou. Se é de ensinar, ensine. Ai, pastor, eu não tenho espaço na igreja para ensinar. Ensine teu amigo de trabalho, ensine a pessoa da tua família, ensine seus filhos. Ensine na mesa do café, ensine no caminho, ensine em todos os lugares. Deixa fluir de você aquilo que Deus depositou dentro de você para ensinar. Vai usando a ferramenta, porque quanto mais você usa a ferramenta, mais habilidoso você fica em usá-la. Continuando, olha lá. Se é de encorajar ou de dar ânimo, em outras traduções, que eu faço? Quem já viu a pessoa que chega no ambiente, está todo mundo borocochô, ela coloca todo mundo para cima? Você já parou para pensar que isso pode ser um dom espiritual que Deus te deu? Aí alguém vai chegar em você uma hora e vai falar assim: o que acontece que você chega e o ambiente muda? Aí você fala assim: aqui tem dentro de mim uma pessoa que me deu um dom de pôr todo mundo para cima, de encorajar as pessoas, de tirar as pessoas do desânimo. Deixa fluir. Tem coisa muito, muito simples que é poderosíssima para a vida das pessoas. Se é de exercer liderança, que faça com dedicação. Eu pulei um? Se é de contribuir,
Contribua. Até contribuição é um dom espiritual, meu amigo. Então você faz por fidelidade, mas tem pessoas que dão com tanta liberalidade que é um dom que o Espírito Santo deu. Quem tem dom de contribuir, faça generosamente. Em outras traduções vai estar faça com liberalidade. Deixa eu te contar uma coisa. Se você tiver dom de generosidade, você vai ficar rico. Pastor, então eu vou orar para ter. Então, pode orar. Quando o Espírito Santo te der o dom de generosidade, você vai começar a dar até aquilo que na tua cabeça não poderia ser dado. Aí você vai ver e começar a multiplicar, porque esse é o princípio do Espírito Santo. Não tem jeito de ser outro jeito. Mas quem tem dom de generosidade vai prosperar, porque não tem como plantar e não colher. É bíblico, é lei espiritual. Então eis aí um dom que você poderia orar para ter. Senhor, me dê o dom de generosidade. De repente está abrindo o guarda-roupa e dando as roupas que você usa. Daí a pouco você está entregando coisa sua. E feliz, porque você entende que está ministrando as pessoas com isso. Continuando. Se é de exercer liderança, que faz com dedicação. Em outras palavras, com zelo. Então até liderar é um dom do Espírito Santo. Faça com zelo, faça com dedicação. Se é de mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Você quer uma pessoa que tem o dom de misericórdia claro na vida dela? Alaine, minha nega. Alaine é colérica. E quem já estudou um pouquinho de temperamento, sabe que quem é colérico tem um pouquinho de dificuldade de chorar. Só chora quando está apanhando demais. Tem algum colérico aqui na igreja? Diz amém? Tem um pouco mais de dificuldade de chorar. A coisa está dura e está lá. Parece que não cai uma lágrima. Coloca a Alaine para atender uma pessoa necessitada para você ver. É colérica, ela tem dificuldade de chorar. Primeiro dia do mercado solidário, filha. Essa mulher saiu do mercado umas 20 vezes para chorar. Isso é dom de misericórdia. A Alaine não pode ficar no caixa do mercado solidário. Senão ela estraga o mercado todinho. Por quê? Porque o coração é generoso. Porque tem misericórdia demais. Entende? Porque isso é um dom do Espírito Santo. Te gera uma empatia profunda pelo problema do próximo. Então isso é do Espírito Santo. Eis alguns dons. Tem mais na Bíblia? Tem, eles estão espalhados. Eu não vou ficar buscando eles. Mas a caixa de ferramentas está aí dentro. Pastor, agora eu quero saber como eu faço para ter os dons. Gente, é super complexo e difícil. Então eu quero que você preste muita atenção na complexibilidade que é para conseguir ter um dom espiritual manifesto na tua vida. 1 Coríntios capítulo 12, verso 31. Coloca para mim. No mesmo capítulo 12. Preste atenção como é complexo. Entretanto, busquem com dedicação os melhores. Viu que difícil? É só buscar, querido. De que maneira? Dedicada. Porque sem dedicação a gente não faz nada. Quem aqui já começou a estudar uma outra língua e parou? Eu já. Aí você começa a estudar inglês. Aí você aprende a falar, how are you? I'm fine, and you? The book's on the table. O que mais que fala? Mais nada. Por quê? Porque você não se dedicou. E se você se dedicar? Se você se dedicar e se dedicar e se dedicar, vai chegar um momento que você vai ser o que na língua que você estava se dedicando? É o que o Espírito Santo quer fazer na tua vida, te deixar fluente nos dons espirituais. Eles precisam fluir da tua vida. Só que para isso precisa de dedicação. Dedicação do quê? De busca. Então você não pode mais ignorar isso na sua vida. Pastor, mas ali está escrito que eu tenho que buscar com dedicação os melhores. Como que eu vou saber qual que é o melhor? É simples. O funileiro precisa de alicate de pressão. E o eletricista do multímetro. O que queima no seu coração, se você ainda não serve em lugar algum, qual que é a chama que está queimando aqui dentro, que pode estar apontando para o seu chamado? Ah, pastor, eu tenho muita vontade de fazer tal coisa. Então vê qual dom lá seria útil e comece a pedir por esses, porque esse é o melhor para você.
Se você já serve em algum lugar, você vai pensar, você vai abrir essa lista de dons. 2 textos, Romanos capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12. É 2 textos. Lê a lista de dons e fala assim: qual que seria mais útil para eu aprimorar aquilo que eu faço e servir melhor as pessoas nos ambientes que eu já sirvo? Ah, eu canto no louvor. Que dom que eu preciso? Discernimento de espírito, palavra profética. São 2 necessaríssimos para quem está aqui em cima, ministrando louvor. Você entende? Começa a avaliar aquilo que você faz para o Senhor e busca os dons que são melhores para aquilo que você faz hoje. E busque com dedicação. Quantos dias você vai orar buscando o dom do Espírito Santo? Todos os dias, até ter. Até você ver fluindo de você. Porque eles estão aí dentro. A caixa de ferramentas está aí. O dono da caixa de ferramentas está aí. Sabe como que ele distribui? Ele distribui particularmente como ele quer. Individualmente como ele quer. Está em Coríntios 12 escrito também. Só que a gente se esquece. A gente ignora. Faz de conta que não existe. Por quê? Porque a gente tem pouco interesse em abençoar o próximo. E a gente só vem na igreja para consumir. Então a gente se tornou consumidores da religião. E Jesus não te quer assim. Nós nos tornamos consumidores da religião. Então a gente só vem para receber. Se a gente conversa com alguém que não vem à igreja e fala assim: ô, vamos lá na igreja comigo. Se ele estiver passando por uma dificuldade, ele vai falar assim para você: nossa, preciso ir mesmo, viu? Estou precisando. Por quê? Porque na cabeça dele, ele vem para a igreja para receber alguma coisa. E não que não vá receber. Não é o que eu estou dizendo. Mas se nós tivéssemos a mentalidade que o que recebemos aqui é para manifestar lá fora, a história do cristianismo na terra mudaria por completo. Se nós tivéssemos consciência que aquilo que nós recebemos aqui, como igreja coletiva, aquilo que Deus derrama aqui, é simplesmente ferramentas para manifestarmos lá fora, mudaria toda a perspectiva do que é ser igreja lá fora. É o que está escrito no alto das 2 portas da igreja. Quando você sair, lê a frase que está em cima da porta da frente. Ficou curioso, né? Os curiosos já foi esticar tudo o pescoço. Eu já percebi aqui quem é o curioso e quem não é curioso. Quem não é curioso continua olhando para mim. Quem é curioso já fez assim. Aquilo que você recebeu hoje não pode parar em você. É isso que está escrito. Compartilhe. Por quê? Porque o que Deus te dá não pode ficar represado em você, querido. Compartilhe. Só que nós temos um senso de só eu preciso, eu necessito. Aí eu vou fazer um jejum. Para quê? Para receber a bênção que eu preciso. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando Deus me tocar. É dessa forma. E fica. Eu não fui tocado ainda, Lógico, você quer só para você, não vai ser tocado nunca. Comece a falar para o Senhor: Senhor, o que o Senhor me der eu vou repartir. Não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho eu dou. Se eu estou dando, Deus vai multiplicar.